Ele é o fundador e o primeiro presidente da SBITE. Só isso já é um legado assim impressionante na minha opinião. Ele foi um inovador, uma pessoa que visualizou essa necessidade da integração há 40 anos atrás, né? O professor se formou em 1961 na Faculdade de Medicina da USP, residência de cirurgia 62, 63. Em 69, o Dr. Dário fez o seu doutorado, PhD, e a livre docência veio em 76, 1976. Foi admitido como professor adjunto na faculdade em 78, e ele foi o professor titular, aprovado como professor titular da cadeira de cirurgia de trauma em 1987, pelo que eu coloquei aqui. Eu acho que é a primeira disciplina de cirurgia de trauma que eu tenho notícia, talvez o senhor possa até comentar também, e hoje é professor emérito da USP, ele coordena o curso de cirurgia de emergência junto com o professor Samir, já há mais de 40 anos também. O professor é membro de 16 sociedades internacionais, né, como convidado, e outra grande contribuição do professor Dário foi trazer o curso ATLS para o Brasil, né? Na década de 80, ele implantou o ATLS. Eu me lembro muito bem do primeiro ATLS aqui na Santa Casa, no comecinho de 90, quando eu era residente ainda. Teve cargos políticos, como em 1990 foi diretor nacional da emergência e trauma pelo Ministério da Saúde, presidente da Sociedade Pan-Americana de Trauma, vice-presidente do CBC. Tem uma série de projetos incríveis no seu currículo. Vamos só colocar três pontos aqui resumindo: mais de 40 prêmios e títulos até 2011, hein? Faz 10 anos que ele não atualizou o currículo, o professor. Tem mais de 40 prêmios e títulos, mais de 150 papers, mais de 24 livros publicados, mais de 60 bancas participadas. Quer dizer, é um legado incrível, professor. Então, ó, só de pensar no que o senhor fez, vou lhe falar, começa a suar aqui o que o senhor deve ter trabalhado. Então, eu só posso agradecer por ter vivido aí no mesmo período que você, ter pego um pouquinho dessa grande experiência no curso do Maxud ali, que é realmente um dos grandes escolas mesmo. Professor Dário, muito obrigado por essa entrevista. Eu passo a palavra para o nosso presidente Maurício. Professor Dário, a ideia nossa, dia 15 agora de janeiro, a SBITE completa 40 anos de vida. Uma sociedade que foi criada pelo senhor, o senhor que foi o pai, né, dessa história da cirurgia, dentro da cirurgia geral, né, a cirurgia de trauma, nos trouxe cursos de imersão brilhantes, como o programa ATLS do American College. Quer dizer, todas as escolas, né, que trabalham com isso foram criadas depois que o senhor trouxe isso para nós. E a SBITE também. Então, eu e o Dr. Gustavo Parreira conversando e nos perguntamos, né, por que não entrevistar, né, fazer uma série de entrevistas com ex-presidentes da SBITE para comemorar esses 40 anos. E, obviamente, nós precisamos fazer isso começando com o professor Dário Birolini, quem criou tudo isso, quem idealizou isso tudo. Então, dentro desse projeto SBITE 40 anos, o senhor, com muita honra, é o primeiro entrevistado nosso. E o Dr. Parreira nós vamos fazer um bate-papo com o senhor, uma série de perguntas que nós queremos entender o porquê o senhor resolveu, né, vamos criar uma sociedade que integre médicos e outros profissionais de saúde na prevenção e no atendimento adequado ao doente traumatizado. A primeira pergunta que nós elaboramos é: como é que surgiu a ideia de fundar uma sociedade com foco no atendimento ao traumatizado? Em 61, fiz residência e eu tive uma série de mestres, entre os quais Paulo Branco e outros, que me induziram a adotar como uma atitude profissional o atendimento a casos de emergência. Afinal, sem entrar em muitos detalhes, eu acabei criando minha carreira acadêmica dentro da disciplina de cirurgia geral da época, mas eu me dediquei sempre ao pronto-socorro de cirurgia. E, na realidade, na década de 70, década de 80, eu passava visita praticamente todo dia no pronto-socorro para ver os doentes que estavam lá esperando um atendimento, ou já tendo sido atendido, tendo problemas. E, na realidade, junto comigo, quem passava também visita
na sala de admissão e nas enfermarias eram outros profissionais de outras áreas. Então, nós começamos aos poucos a integrar essas visitas, digamos, e notar que realmente a coisa mais importante no atendimento automatizado é entender que cada traumatizado é um politraumatizado, em princípio. Ou seja, é importante que ele seja visto de uma forma holística, de uma forma global. E nós começamos a passar visita juntos, e isso ocorreu durante anos a fio. Até que, no fim, quando foi no fim da década, no começo da década de 80, decidimos que seria interessante criar uma sociedade que integrasse as diferentes especialidades médicas que acompanhava, que atendia os doentes traumatizados, mas também outros profissionais, como enfermeiras, eventualmente bombeiros, pessoal de resgate e assim por diante. E, em função disso, em 15 de janeiro de 82, foi fundada a SBAIT, a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. O fato de chamar a Sociedade Brasileira, porque realmente a ideia é fazer com que ela não se limitasse apenas a uma atividade dentro do Hospital das Clínicas, mas em outros hospitais de São Paulo e do Brasil inteiro. Quando foi criada em janeiro de 82, lá na Faculdade de Medicina, quem criou, o grupo de médicos que criou, foi, digamos, integrado por mim, como cirurgião geral. Eu vou dar uma olhada aqui, porque realmente, senão eu vou me esquecer de alguém. O primeiro vice-presidente era José Tales de Castro Lima, que era cirurgião também, meu assistente, mas era intensivista também. O segundo vice-presidente é o João Gilberto Camanho, que era ortopedista. O secretário-geral é o Vanildo Kaupert, que é neurocirurgião. O primeiro secretário, Roberto Lucchesi, que é anestesista. E o segundo secretário, uma pessoa que todos vocês conhecem muito, que é o Samir Haslan, que naquela época era da Santa Casa. Além disso, o primeiro tesoureiro é o Joel Carlos Cunha, cirurgião geral, e o segundo tesoureiro, a Dona Irande Mauro Figueiredo, que era meu assistente no Hospital das Clínicas. Então, veja, foi criada formalmente essa sociedade, foi feita uma ata de fundação, que ela é devidamente registrada em cartórios, em 2 cartórios, e o mais interessante, talvez, lembrar aqui, que a primeira sede das BAITs é o meu consultório, exatamente em função do fato de eu ter sido o coordenador geral dessa iniciativa. É na rua do João Pinheiro, perto da Avenida do Brasil. Mas, afinal, essa foi a criação da sociedade. Eu não sei se respondi suficientemente a sua pergunta. Foi brilhante, claro. É exatamente isso que nós queríamos saber. Professor, quais foram as primeiras metas que o senhor estabeleceu depois que fez a fundação da SBAIT? O que o senhor queria dali para frente? Na realidade, conforme diz o próprio nome, Sociedade de Atendimento Integrado ao Traumatizado, a partir desse momento, nós continuamos fazendo atividades, digamos, assistenciais integradas. Vários especialistas de diferentes áreas se reuniam para discutir os casos do pronto-socorro do Hospital das Clínicas. E, além disso, no próprio Hospital das Clínicas, nós começamos a fazer algumas reuniões que não eram congresso, eram pequenos eventos locais, convidando pessoas, especialistas de outras faculdades ou médicos do Hospital das Clínicas. Isso aconteceu durante vários anos e realmente foi se mostrando que realmente é uma coisa muito importante, até que, na realidade, começamos a entender que seria interessante imaginar um congresso de âmbito nacional. E, na realidade, esse projeto foi viável, foi possível em 1995, quando houve o congresso, acho que foi o terceiro, Bahia, da Sociedade Pan-Americana de Trauma, em Salvador, na Bahia, e junto com esse congresso da Sociedade Pan-Americana de Trauma, fizemos o primeiro congresso das BAIT,
em Salvador, na Bahia. Então, na realidade, a partir desse momento, começou praticamente, se não todo ano, quase todo ano, ou com uma frequência cada vez maior, a ocorrer congresso das BAIT. É isso. Professor, como é que o senhor vê a SBAIT depois de 40 anos? E o senhor vê que a SBAIT cresceu, está se desenvolvendo? Como é que o senhor entende esse processo de 40 anos de SBAIT? Quando eu olho para o histórico das BAIT e olho para o nome dos colegas que foram, como você atualmente, que foram presidentes das BAIT, realmente eu fico muito feliz de ver que houve pessoas de alto nível que participaram nesse processo de divulgação e de organização das BAIT. Eu vejo pessoas como o próprio Mário Mantovani, que infelizmente faleceu, o Ísio Coes, o Hamilton Petri de Souza, o Cizenando Salem, o Gustavo e o Sandro Capellini, que acabei de ver. Afinal, pessoas que realmente conseguiram dar para as BAIT um impacto de âmbito não apenas nacional, mas internacional. Então, eu me sinto muito feliz de ver isso daqui. Eu acho que realmente foi uma iniciativa que não tinha nenhum intuito de promover ninguém, era simplesmente de melhorar o atendimento automatizado, que é isso que está acontecendo até hoje. É isso. Como é que o senhor, o que o senhor aconselharia para os mais novos, né? A cada dia a gente tem novos sócios da SBAIT, né? O que o senhor dá de conselhos para quem criou isso tudo? Aquilo que eu mais tenho feito agora que eu estou com 84 aninhos de idade, aposentado e assim por diante, é participar de iniciativas para divulgar, para fazer uma análise crítica da medicina contemporânea. Nos dias atuais, cada vez mais a medicina, e praticamente a cirurgia, é oferecida aos nossos pacientes de uma forma cada vez mais parcelada. E, frequentemente, médico não conversa entre si. Então, eu vejo muito, agora não vejo mais, mas eu via muito, quando atendia no consultório, pacientes que voltavam com uma série de exames pedidos por médicos diferentes, os mesmos exames, só que um médico não falava com o outro. Frequentemente fazia diagnóstico de um pedaço do doente, não do doente. Não tinha nenhum respeito pelo doente de uma forma integral, de uma forma humanizada. Certo? Então, na realidade, aquilo que eu sempre sugiro para os médicos da atualidade, que tentem fazer aquilo que eu tenho divulgado muito, que é a medicina sem pressa, slow medicine, que é uma medicina que tem 3 características: sóbria, respeitosa e justa. Quer dizer isso? Sóbria, porque não é para ficar pedindo um monte de exame, tomografia, ressonância. Precisa examinar o paciente, conversar com o paciente, entender o paciente, a família dele, digamos, as características sociais, culturais que ele tem. É respeitosa porque realmente as decisões não são decisões do médico. O médico tem que oferecer ao paciente a possibilidade de escolher a melhor opção terapêutica, e diagnóstica e terapêutica. Mas tem que haver sempre respeito e falar honestamente com o paciente. E justa, por que justa? Porque simplesmente tanto faz o indivíduo ser branco, preto, amarelo, alto, baixo, rico, pobre, educado ou não. Cada ser humano merece um atendimento, digamos, respeitoso, real, efetivo. Então, aquilo que eu sempre falo, eu continuo falando para quem me ouve, é que realmente entenda que medicina não é um business, não é negócio, e que precisa fazer, sim, um atendimento realmente humanizado e respeitoso. É isso. Eu vou abrir para o doutor Parreira fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu só queria dizer uma coisa, professor. Eu estou muito satisfeito de eu poder, né, ter a oportunidade de ser um cirurgião, de ser um cirurgião que trabalha no serviço que trabalha, que hoje presidente da SBAIT, e poder participar dessa entrevista com o senhor. Isso vai ficar marcado na minha história, acho que é do Parreira também, a importância de ter uma entrevista com o senhor. Muito obrigado, viu? Se para você isso é um momento de muita felicidade, imagina para mim, que depois de 40 anos, praticamente afastado de tudo isso, realmente, de repente, eu volto
tenho a minha memória do passado, não é brilhante do ponto de vista acadêmico, brilhante do ponto de vista emocional, certo? Uhum. Aquilo para mim era a vida, certo? E eu espero que continue sendo a sua agora. Professor, eu vou falar também que eu me sinto muito, né, muito sortudo, vamos falar assim, né? Muita sorte de poder participar disso, saber que essa entrevista vai ficar aí no YouTube, as pessoas vão poder conhecer a origem da SBART, a história da SBART, e dizer para o senhor que, de uma maneira muito interessante, hoje a diretoria tem exatamente essa ideia de integração, né? Acho que a gente assume num momento em que há necessidade de integração, e é uma das prioridades, né, que o Maurício e eu colocamos em mente é trazer todas as pessoas que atendem traumatizados exatamente como foi originado, pensado pelo senhor lá 40 anos atrás. Então, não só as especialidades médicas, mas enfermeiros, paramédicos, todo mundo que está junto precisa dar a mão aí para ajudar. Então, isso a gente deve ao senhor. E muito obrigado, estaremos sempre à disposição. Vão em frente e vocês sempre vão contar com o meu apoio naquilo que eu puder. É isso aí.